Olá, boa tarde. Está no ar o seu Esporte Total pela Terceira Via TV. E a Copa Rio começou ontem, com economia de gols. Em Moça Bonita, o Audax foi derrotado pelo Volta Redonda por 2-0. Os gols foram marcados por Davi Batista, né? Vocês estão vendo aí, sendo que um gol em cada tempo. Prevaleceu, evidentemente, a maior categoria do Volta Redonda, um time que está disputando a Série C, né, brigando até pelo título da Série C do Campeonato Brasileiro, né? E o Audax foi vice-campeão da Taça Santos Dumont, né, que foi conquistada pelo Goitacás. O Olaria, jogando em casa, não saiu do 0-0 com o Boa Vista, nada de gols. Já o Serrano recebeu o Bangu no estádio Atílio Marotti e o jogo terminou em 1-1. Bruno Luiz marcou para o time de Moça Bonita, para o Bangu, e Cauer empatou para o time da Serra. Jogo igual, os dois estreando, o gramado lá do Atílio Marotti não é lá grandes coisas. Resultado que foi bom para o Bangu, joga pela vitória por 1-0, diferença de um gol no jogo da volta. Em Cardoso Moreira, no estádio Antônio Ferreira de Medeiros, o Carapebus do Vitor Moté, né, empatou com o Tigres do Brasil em 1-1. Aos 38 minutos do primeiro tempo, você está vendo aí, Vitinho fez o gol do Tigres e Romário, aos 48, já nos acréscimos do segundo tempo, garantiu o empate do Carapebus. Final 1-1. Se terminar 1-1 o jogo de volta, aí haverá disputa de pênaltis. Se for por um placar maior, 2-2, o Carapebus se classifica. A federação não concordou com a transferência do jogo Carapebus e Goitacás para o Arizão, sábado à tarde. O jogo será mesmo em Cardoso Moreira, às 15 horas. Amanhã nós mostraremos a entrevista com o presidente do Goitacás, D'Artagnan Fernandes, que nós fizemos ontem lá no Arizão, né, por ocasião do jogo Americano e Macaé pela Copa Rio. E no Arizão, Americano e Macaé também ficaram no 0-0. O jogo foi bastante fraco tecnicamente, com as duas equipes pecando nas finalizações. O Americano finalizou mais, mas as duas equipes erravam muitos passes. O jogo ficou feio em vários momentos. A volta será na semana que vem, no estádio Cláudio Moacir de Azevedo, lá em Macaé. O Americano só estreia na Taça Corcovado na próxima quarta-feira, enfrentando o Arte Sul, fora de casa. Ao final do jogo de ontem, o presidente do Conselho Alvinegro, Fábio Rangel, falou a reportagem da Terceira Via. Vamos ver. Muito bem, presidente do Conselho Deliberativo do Americano Futebol Clube, Fábio Rangel, aqui no Ari de Oliveira e Souza, acompanhando o seu time, enfrentando o Macaé, já pela Copa Rio, né? Fala da expectativa com relação ao segundo turno do campeonato, já que o Americano fez uma belíssima campanha na Taça Santos Dumont, agora a Taça Corcovado, e só vai estrear na segunda rodada também. A satisfação, estou falando com você, Luiz. A expectativa é a melhor possível, né? Porque, visto o que aconteceu na Santos Dumont, hoje Audax e Americano são os maiores pontuadores, num campeonato que a gente tem que saber lidar com o regulamento, né? Porque não necessariamente campeão de turno dá vantagem, pelo contrário, o objetivo do Americano é chegar entre primeiro e segundo, na primeira ou segunda colocação em pontos ganhos, para aí sim, nas semifinais de acesso, ter o mando de campo com a vantagem do empate. Americano estreia jogando fora, né? Isso, com Arte Sul lá em Nova Iguaçu. O jogo vai ser no meio de semana que vem, quarta-feira. Isso, vai ser na quarta-feira. O Americano, assim como na Taça Santos Dumont, ele folga na primeira rodada na Taça Corcovado e a gente começa o campeonato do segundo turno jogando em Nova Iguaçu contra o Arte Sul. Bom, o Americano perdeu um jogador importante que foi o Giovani. O jogador foi negociado, foi inclusive emprestado pelo Americano, mas tem contrato com o Americano. Ele foi para onde? Para a Espanha? Ele foi para o El Ejido, né, da região da Almeria, na Espanha. Ele teve uma proposta, nos procurou e não tem como segurar, né, o jogador. Ele saiu para fazer exames médicos no clube lá da região da Almeria, dando tudo certo, ele vai assinar por 1 ano, sendo que ele tem contrato conosco por 2 anos. Aí automaticamente o Americano deve receber alguma proposta relacionada a empréstimo ou mesmo venda do jogador.
Muito bem. Agora eu pergunto a você, jogadores do Americano que não participaram da campanha do primeiro turno, como, por exemplo, o zagueiro Henrique, que chegou da base do Fluminense, oriundo da base do Fluminense, e o atacante Romário, já vão ter oportunidade, tem condição de jogo já na Corcovado? De acordo com o que foi passado pela comissão técnica, já no jogo contra o Arte Sul, né, porque nessas 2 semanas eles estão fazendo um trabalho de aprimoramento físico, e a gente espera que já contra o Arte Sul os dois estejam à disposição da comissão técnica para o jogo. Bom, para finalizar, para a gente encerrar esse papo aqui, perguntando também ao Fábio com relação a uma convocação para a torcida continuar apoiando o time nesse campeonato. A expectativa em relação à torcida é a melhor possível, até porque, fazendo um comparativo nos anos da gestão Luciano e agora com a nossa gestão 2015, 2016, 2017, a torcida do Americano ela só está aumentando a cada ano que passa. Prova disso foi no jogo de quarta-feira, em que nos foram destinados 2.000 ingressos e nós ficamos numa área que foi completamente lotada, estimada pelos diretores e gestores do Goytacás em 2.200 a 2.500 pessoas. As obras no CT do Eduardo Viana. As obras, o estádio Godofredo Cruz, ele, de acordo com o Paulo César Denberg, ele nos será entregue em dezembro de 2018 e todo o complexo, inclusive o parque aquático, será entregue em definitivo em fevereiro de 2019, 2 meses após a entrega do estádio. Muito bem, esse aí foi o Fábio Rangel, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Americano, não é verdade? E o detalhe agora, o Americano, no segundo tempo, criou sim algumas oportunidades, mas o goleirinho do Macaé realmente fez excelentes defesas. Daqui a pouco nós vamos voltar, nós vamos bater um papo aqui no segundo bloco de hoje, tem muito mais notícias, tem Campeonato Brasileiro, os times do Rio, Flamengo que joga logo mais. Segura aí rapidinho, pai e bola.